Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre teatro de rua. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso querido intérprete, Val. Oi, Val! Vamos juntos? Vamos lá? Então vem! Então, objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer o teatro de rua, seus contextos e características, né? A gente vai falar sobre a trupe Olho da Rua e vamos falar também sobre a CIA do Mar de Histórias, tá bom? Então vamos juntos aí falar sobre o teatro de rua. Você sabe onde o teatro pode acontecer? Onde o teatro acontece? Onde você já viu uma apresentação teatral? E aí? Já viu no teatro? Assistiu sentadinho lá na plateia, bonitinho? Na igreja? Na rua? Sim, né? Todos os lugares são lugares para o teatro acontecer. A gente pode fazer o teatro na praça, na rua, na igreja, no museu, no teatro, né? O teatro é onde o público está. E aí a gente faz a encenação teatral. Teatro de rua, né? O teatro de rua surgiu onde? Na Grécia, né? Na Grécia Antiga, a partir das celebrações realizadas principalmente para o deus Dionísio, né? Deus Dionísio, que é o deus da festa, do vinho e do teatro. Então, essas celebrações eram feitas em homenagem ao deus Dionísio, né? Celebrando ao deus Dionísio. Com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo e organizando, né? Elaborando, chegando até hoje, conhecemos como teatro, né? Com enredo, né, com plateia, né, atores, encenação, né? Então a gente tem o teatro que acontece, né, num espaço teatral, né, o teatro de arena, enfim, vários tipos de palcos também existem, né, palco italiano, elizabetano. Então existe nesse ambiente, né, que é o do teatro. Mas o teatro também acontece na rua, na praça, na igreja, em todos os lugares é possível que aconteça o teatro, a encenação teatral. A arquitetura dos teatros gregos possuía como característica marcante as construções ao ar livre, chamadas de teatro de arena, né? Em forma de meia-lua para uma melhor acústica, eles possuíam uma grande arquibancada para a plateia. O teatro de arena, vamos facilitar para vocês entenderem aí como que é o teatro de arena. Pense num estádio de futebol, né? Então tem a arquibancada aí ao redor e no meio o campo de futebol, né? Então o teatro de arena era assim, era um espaço muito grande, gigantesco, com a plateia ao redor, essas arquibancadas ao redor, e o palco ficava ali no meio, como se tivesse um buraco cavado no chão. Esses lugares de representação, né, geralmente eram próximos de rios para ajudar na projeção vocal, utilizavam de vários artifícios também, máscaras, né, para ajudar a projetar a voz e fazer a voz ir mais longe, né, a voz projetada. Então tinha todos os elementos porque esse espaço era grandioso, né, e também tinha, os atores usavam ombreiras, coturnos gigantes para que eles ficassem maiores, né, porque o espaço era muito grande, senão os atores ficavam parecendo formiguinhas ali pela distância. Então é um espaço muito grande, com arquibancada em volta, e o palco ficava no meio. Isso é um teatro de arena. Mas o teatro mudou, os espaços cênicos também mudaram, né? Atualmente temos uma variedade de lugares, as apresentações teatrais podem acontecer. Podemos ver peças teatrais nas praças, nas ruas, em edifícios, né, teatrais, parques, hospitais e até mesmo online, né? Quem já assistiu uma apresentação aí, né, online? Já assistiu? Não? Então tem várias apresentações também que acontecem de forma online. Então o espaço do teatro se ampliou, né? A gente tem os espaços, edifícios teatrais, a gente tem a rua, a gente tem a praça, a igreja, museu, peças, né, espetáculos online, então ampliou o espaço do teatro. Você acha mais interessante o teatro na rua ou o que acontece no edifício teatral, onde acontece no teatro mesmo? Por quê? Né? Deixa aí, né, o seu comentário, a sua opinião sobre isso, tá bom? Mas lembra de justificar o porquê. Por que você prefere o espetáculo de rua ou por que você prefere um espetáculo no edifício teatral, tá bom? Então, capricha aí nessa resposta. Daqui a pouco eu e o Val, claro, estamos de volta.
E aí, qual vocês preferem? Teatro de rua ou assistir no edifício teatral? Gente, que pergunta difícil, hein? Amo os dois, amo participar e assistir o teatro de rua, é maravilhosa a interação com o público, né? A magia vai acontecer ali ao vivo e a cores, né? Sem muitos efeitos também, então assim, é muito legal o teatro de rua. Mas também o teatro no edifício teatral também é incrível, né? Com as possibilidades de iluminação, cenário, enfim... Ai, os dois são maravilhosos, eu amo os dois, né? Então fica complicado essa pra mim, tá bom? Eu posso escolher os dois? Então vamos lá. Agora que sabemos que o teatro acontece em diversos lugares, vamos aprender um pouquinho mais sobre o teatro de rua, né? Essa é uma modalidade de teatro produzida em espaços exteriores ao edifício teatral, preferencialmente, né, públicos tais como ruas ou praças, né? Então o teatro de rua... ele acontece em participações de festivais, acontece no dia a dia, no cotidiano das pessoas, né? Como intervenção artística, enfim, o teatro está ali em contato. O público pode parar assistir, o público pode estar passando, né, e perceber aquela apresentação e querer ficar curioso, querer assistir. Então é muito legal essa interação que propõe ali o teatro de rua, que vai interferir no cotidiano das pessoas, né? Então aqui um exemplo de um espetáculo de rua, né, para lá de Bagdá, da trupe De Olho, né, na Rua. O De Olho na Rua, eles trabalham o quê? A questão da arte circense ali, olha os figurinos, né, totalmente colorido, a questão dos instrumentos musicais, também tem o ilusionismo ali, né, eles estão cuspindo fogo, então é uma interação bem bacana que acontece ali no teatro de rua, né. Esses cenários que são, né, improvisados e montados ali na rua, né, à vista do público, o público participa no teatro de rua desde a montagem, vendo ali a questão do cenário, né, tá passando, que traz aquela curiosidade até, né, ver a apresentação teatral, então é muito bacana, olha o público ali assistindo, né. Então é muito legal e a variedade de público que também chama para essas apresentações. Vocês estão vendo ali na imagem criança, adultos, adolescentes, né? Todo mundo ali de diversas idades participando ali da encenação. Então, na Idade Média, por exemplo, surge, né, uma característica bem importante na atividade dos artistas populares, né, ser itinerante, ou seja, na Idade Média os artistas começam a viajar, né, de um lugar para o outro, de uma cidade para outra se apresentando, né, geralmente em carroças, que eram suas casas, né, e também era o palco para essas apresentações, que a gente tem ali, por exemplo, a comédia dell'arte. Então, muito legal e começa, né, esse teatro mambembe, que viaja de um lugar para o outro. Então, havendo poucos centros urbanos, as trupes vagam de lugar para o outro em busca de público, especialmente em ocasiões, né, como as feiras, que daí tem bastante gente para apresentar ali a apresentação teatral. Já nas regiões da Europa, no século, né, 16, 18, temos a comédia dell'arte, né, que consolida alguns dos procedimentos cênicos do teatro de rua, tornando-se um modelo desse tipo de teatro. Comédia dell'arte, gente, maravilhosa, né? Ela trabalha o quê? A improvisação. Então, os artistas, eles viajavam nas suas carroças, né, de um lugar para outro. Geralmente eram famílias que viviam as personagens por sua vida inteira, porque sempre tem coisas diferentes para acrescentar nesse personagem, porque a troca com o público vai trazendo novos também elementos, cada improvisação, né, vai aprendendo coisas diferentes, ficando mais craque ali no personagem, e traz também o uso da máscara, né, meia máscara, que cobre só a metade do rosto. Personagens femininos não usam máscara, traz, né, a máscara que faz o quê, né, a questão do personagem ali de forma rápida também, e traz a característica desse personagem, né, quem que é o capitão, quem que é o Pantaleão, a Arlequina, o Briguela, né, o Pantaleão, todos têm as suas características no figurino, na máscara, e improvisado, né, eles seguiam um roteiro, e a partir daquele roteiro criava a improvisação com esses personagens fixos que eles viviam a vida inteira, né, interagindo com o público. Então tem muita questão ali do teatro de rua, né, tá ali presente, essa vivência com o público ali, essa troca de ideias, é muito bacana.
Então, a comédia dell'arte é uma forma de teatro itinerante, que viaja de um lugar para o outro, que utiliza da comédia e personagens fixos, né? Então, quem faz o Pantaleão, que é o velho, avarento, que não dá R$1 para ninguém, vai viver esse personagem a vida inteira, né? Então, vai ser sempre o Pantaleão. Então, é muito legal, assim, a comédia dell'arte é uma pesquisa intensa e incrível, assim. No Brasil, o teatro de rua tem como importantes referências, né, desde sempre as grandes manifestações culturais populares, né, como, por exemplo, o Carnaval, Bumba Meu Boi, Maracatu, Reisada, né, e todos os folguetos que contam algum tipo, né, de história teatralizada. Então, está muito presente no nosso cotidiano, né, na nossa vivência no Brasil, o teatro de rua. E há importantes realizações de grupo desde a década de 1960. Exemplo disso são as atividades do Centro Cultural, né, Popular da União Nacional dos Estudantes, liderado por Augusto Boal e Oduvaldo Viana Filho, né? Então, Boal, grande referência, né? Oduvaldo Viana Filho também grande referência do teatro de rua, do teatro brasileiro. Então, o teatro de rua está presente aí muito forte no nosso país. Então, um grupo atual brasileiro que trabalha, né, com teatro de rua é o trupe Olho de Rua, né? O Olho da Rua, eles, né, a gente vai conhecer um pouquinho, eles trabalham essa questão do quê? Da arte ali de rua, da questão, tem técnicas de circo, tem a questão da música junto ali, os instrumentos sendo tocados na hora, né? Estão presentes na trupe Olho de Rua. Então, um teatro sem portas e janelas, assim o grupo Trupe Olho da Rua apresenta seu trabalho. O grupo existe desde 2002 e continua pesquisando a linguagem do circo e a arte do palhaço. Então, o circo ali muito presente, trazendo, né, na rua esse teatro que está ali pegando todos que estão passando no seu cotidiano, né? Em uma de suas produções, né, o Bufonarias 2, a trupe apresenta um espetáculo que explora a linguagem não verbal de gestos e movimentos. Então, só através da mímica, da representação corporal, esse Bufonarias acontece, né? Então, veja que legal também. Bufonaria vem de bufão, que está ligado ao quê? Ao palhaço, né? É um tipo de palhaço. Então, vai trabalhar toda a expressão corporal sem a fala na representação ali teatral e na rua, né? Que é um espaço democrático, onde todos podem participar, né? Que não tem portas, não tem janela, né? A gente pode ir e participar à vontade. Então, é muito democrático o teatro de rua. A música está presente pela sonoplastia e efeitos sonoros nessa produção, que tem como característica principal a brincadeira, o riso, a interação com o público e a valorização da amizade. Assim como na comédia dell'arte, a trupe utiliza muito do humor em suas encenações. Então a música está ali presente, é feita ao vivo. A interação no teatro de rua é muito forte com a plateia, né? Esse jogo de plateia e personagens, ele tem que estar sempre vivo, sempre acontecendo, né? Como se fosse um ping-pong, né? A cena tem que estar, né, ativa, tem que estar viva para o teatro de rua acontecer. Então, na comédia dell'arte também tinha isso, né? Que a gente viu que a comédia dell'arte é um teatro que acontece na rua, né? Que eles iam viajando de cidade em cidade e também tinha essa troca aí de ideia com o público. Então, observe aqui as imagens, né? As fotografias da trupe Olho da Rua. Então, olha só a questão, né? O palhaço a gente já identifica ali de cara. Olha o nariz, né? É uma das características do palhaço, né? A maquiagem, o nariz. Então, a gente já reconhece ali a questão do palhaço presente, o colorido, a questão da música, né? Que é feita ao vivo. Olha que legal, né? Então, é muito bacana. Então, atividade. A partir das fotografias que você viu da trupe Olho da Rua, quais elementos chamaram mais atenção? Figurinos, maquiagem, expressão faciais e corporais e por quê, né? O que te chamou mais atenção e por quê, tá bom? Então, ó, vou voltar aqui um pouquinho para vocês darem mais uma olhadinha, né? Para vocês responderem essa questão, né? Observem as imagens e vamos lá, 1, 2, 3 e agora é com vocês!
E aí, o que mais chamou atenção para vocês, né? Tem muita coisa bacana, né? Aqui na trupe Olho da Rua, né? Tem muita coisa legal. Para mim, o que mais me chama atenção é esse figurino colorido, essa maquiagem, né? Que se destaca logo de cara. Mas tudo é maravilhoso, né? Então vamos continuar aqui. Outro exemplo de teatro de rua, a gente tem a Cia Mar de Histórias, né? Então o espetáculo Musashi, né? Era uma vez no Japão. Então eles vão contar ali a história do Japão, né? Que foi apresentado no Festara, né? Que é o Festival de Teatro de Araçatuba, de São Paulo. E eles vão contar a história, né, do que aconteceu ali no Japão através de imagens. Tá vendo aqui essa caixa com imagens? Então, a artista vai contando a história através dessas imagens. E o público é chamado para participar. Estão vendo aqui, né, a criança de kimono. Então, eles são chamados para vestir kimono, para participar da encenação teatral. Essa é uma característica bem forte do teatro de rua. Essa participação do público, né, de forma ativa, presente ali nos espetáculos teatral. E olha que legal, né, o recurso que a artista usa. Então, além, né, da questão das imagens, tem essa máquina aqui, que legal que ela vai trocando as imagens, né, esse cenário. A bicicleta também faz parte do cenário, está compondo a cena teatral. Então é muito bacana, porque ela pode realmente viajar, né, pedalar ali pela história, tá? Então a artista é a Flávia Vokfuch, né, ela apresentando aí, representando a Cia Mar de Histórias. Então a artista, né, ela é conhecida... ela trabalha com o quê? Narratura de teatro de papel. Então, isso se chama Gaito Kamashibaya, né? Que é a palavra, né, em japonês para representar a narradora de teatro de jornal. E ela é conhecida como a tia, né? A tia do teatro de papel. Então, ela é conhecida como Kamishibaya Obasan, né? Conhecida como a tia do teatro de papel. Então, a Flávia, né, representando aí o teatro de rua também com o seu teatro contado através de imagens, né? De imagens ali criadas no papel, e vai contando essa história, desenrolando, e o público muito presente aí nessa participação. A Flávia tem um canal também no YouTube, pesquisem, né, ela e conheçam mais, né, sobre essa narração, né, Gaito Kamishibaya, né, que é essa narração do teatro de papel, tá bom? Então pesquise, né, a Flávia Vokfuch, né? Ela tá ali no YouTube, tá bom? Então pesquisem e conheçam mais ela contando sobre o teatro, né, de papel. Então, sugestão de atividade para vocês, tá? Então, é uma sugestão, fica aí, quem quiser colocar em prática, vale muito a pena, é muito legal. Então, você pode criar desenhos em seu caderno, ou em folhas sulfites, ou em cartolinas, né? E depois contar história para sua família, para os outros colegas da turma, para os seus amigos, tá bom? Então, crie essas imagens, esses desenhos e conte as suas histórias através do teatro de papel, tá bom? Então, retomando, o que nós vimos, né, nessa aula? Nós falamos sobre teatro de rua, né, que ele acontece desde a origem do teatro, lá no teatro grego, né? A gente viu também ali no Renascimento a comédia dell'arte, que também era essa comédia que era itinerante, que viajava ali de cidade em cidade, se apresentando de um local para o outro, se apresentando, procurando, né, as feiras para se apresentar. E tem sempre no teatro de rua a troca, a interação com o público. É muito presente, né? Essa troca de ideias, a participação. O público pode ser chamado para participar da cena, né? E a gente viu, né, a trupe Olho de Rua e também a Cia Mar de Histórias. Conhecemos um pouquinho, né, do trabalho desses dois grupos teatrais que trabalham com teatro de rua. Então, as nossas referências e a nossa tela azul da Aula Paraná. Então, nessa aula nós falamos sobre teatro de rua. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até breve. Beijo no coração. Uou!